Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E a Cosan soltou lá para depois das 10 da noite os resultados aqui desse quarto trimestre de 2022. Eu li todo aqui o documento e eu vou passar para vocês quais as minhas perspectivas da empresa, o que foi de bom e o que foi de ruim nesse trimestre. E claro, nós vamos falar aqui um pouco da estrutura de operação que eles fizeram ali na compra de algumas ações da Vale. E claro, se você quiser saber mais sobre a empresa, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Bem-vindo aqui direto para a tela. Eu vou passar para vocês aqui um pouco do sumário aqui executivo, um pouco do que a empresa ela trouxe de perspectivas iniciais aqui do trimestre de 2022, esse último trimestre de 2022. E claro, nós vamos aqui olhar um pouco de cada uma das empresas. Mas claro, se você não souber basicamente o que é a Cosan é uma empresa que é uma holding, que ela investe o seu capital em participação em outras empresas. E hoje, debaixo desse guarda-chuva, nós temos algumas empresas como a Raízen, como a Rumo, como a Compass, como a Moove. E claro, nós temos a Cosan Investimentos, a Cosan Corporativo, e nós vamos ter muito provavelmente ainda a questão da Vale, que vai provavelmente integrar aqui o portfólio da Cosan. Mas o que eu acho mais interessante nós notarmos aqui nesses resultados, basicamente o que aconteceu nesse quarto trimestre de 2022. Nós tivemos aqui um resultado consolidado, um lucro líquido basicamente de 806 milhões de reais. E da onde que veio tudo isso? Nós temos aqui um lucro da Raízen muito interessante, porque ela possui aqui 50% de toda a participação da Raízen. Nós tivemos aqui um valor muito importante relativo a Rumo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card que demonstra o porquê que os resultados agora da Cosan estão sendo muito bem impactados pela Rumo. Nós temos aqui a Compass, que é uma empresa, basicamente a melhor empresa de gás que nós temos. Ela, infelizmente, é uma ação pouco líquida na nossa bolsa de valores, porque basicamente as ações elas saíram ali de circulação, mas algumas remanesceram ali, e a questão de liquidez dessas empresas, do papel especificamente, é muito baixa. Então basicamente é muito melhor hoje em dia você investir na Compass por meio da Cosan do que efetivamente comprar os papéis efetivamente dessa empresa. Nós temos a Moove, que é uma empresa basicamente de óleo lubrificante aqui para automóveis, e claro, dentro da Cosan Investimentos e Cosan Corporativos nós temos algumas outras empresas que nós já vamos falar aqui um pouco mais abaixo e o porquê que isso impactou tão fortemente os resultados aqui desse quarto trimestre. Olhando para o consolidado do ano, nós tivemos aqui para o ano de 2022 um lucro líquido na casa de 1.176 milhões de reais. Claro, olhando para o ano passado, nós tivemos aqui uma redução na casa de 81% do seu lucro. Claro, isso já estava muito em linha do que era esperado, afinal de contas, nós fizemos um investimento muito grande, especialmente em compra ali de algumas ações da Vale, e claro, nós também tivemos um endividamento muito alto, e quando nós temos uma dívida bastante alta, e se olharmos aqui a alavancagem já estava em 2 vezes o EBITDA, 2,2 vezes o EBITDA, você tem uma alavancagem muito alta, a dívida em relação aos juros que se paga, mesmo que você esteja com um título pré-fixado num valor um pouco mais baixo, mas ainda assim nós temos uma questão de um juros muito alto, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, que é onde basicamente também a Cosan tem um pouco ali do seu endividamento. Então, se nós temos esse endividamento muito alto, isso acaba prejudicando muito a empresa e acaba sim impactando diretamente os lucros da empresa. Então, essa queda aqui é muito impactada pelos investimentos e também pelo forte aumento aqui dos juros que nós temos, e isso impacta a dívida muito fortemente aqui da Cosan. Olhando aqui alguns resultados, alguns highlights aqui que ela trouxe, nós temos que a Cosan encerrou o quarto trimestre de 2022 com EBITDA de 4 bilhões de reais, um aumento de 74%. Por que isso foi tão bom e o que gerou esse resultado tão interessante? Ele coloca aqui que houve uma reavaliação das propriedades agrícolas do portfólio da Radar, que totalizou 1,3 bilhões, além de um resultado robusto da Rumo. Como eu falei, que eu já fiz o vídeo no canal, nós tivemos um resultado muito grande na Rumo, nós tivemos um resultado de mais de 300% de lucro ali em relação a trimestre contra trimestre, ou ano contra ano, basicamente isso que eu comentava no vídeo. Além disso, nós temos um lucro líquido ajustado que está aqui na casa dos 655 milhões, 59% a mais em relação ao que nós tínhamos no trimestre anterior. Além disso, o que é interessante?
A geração de caixa para os acionistas ficou aqui na casa dos seus 9 bilhões de reais apenas nesse trimestre, colocando que foi 12, quase 13 vezes maior do que no ano passado. Reflexo do quê? De uma captação de empréstimos da modalidade 41/31. O que significa isso? Eles fizeram um empréstimo ali para aquisição das ações da Vale e isso, claro, gerou um impacto muito grande. Afinal de contas, você está injetando muito dinheiro de uma única vez aqui dentro da Cosan. Não só isso, houve também uma geração de caixa operacional da Rumo, como eu já comentei, e da Compass. Claro, a Compass, como eu falei, é uma empresa extremamente eficiente que paga altos dividendos aqui para a Cosan. E além disso, eu vou até apagar aqui para a gente dar uma olhada, nós tivemos ainda a venda dos terminais de elevação portuária T16 e T19 da Rumo, que eu também comentei no vídeo que eu havia feito sobre essa empresa. Por fim, eles colocam que a alavancagem no final do ano ficou em 2,2 vezes o EBITDA. É um valor relativamente ok em relação a outras empresas que nós vimos. Nós temos ciência de que a Cosan tem feito investimentos ao longo de diversos anos e todos eles têm se provado não só eficientes, mas todos ali têm uma sinergia com o portfólio. Então, nós estamos falando de uma empresa, por exemplo, da Rumo, que faz o transporte ferroviário ali de minério. Quando a gente faz essa junção com a Vale, por exemplo, poxa, é uma sinergia muito boa, é uma conexão muito boa entre um investimento e outro. É diferente, por exemplo, aí só fazendo um parênteses para que você tenha essa exata noção, o que está acontecendo na Itaúsa. Por exemplo, você tem dentro da Itaúsa, por exemplo, Alpargatas, que é uma empresa que investe ali basicamente em chinelos, na Havaianas, e nós temos de outro lado um banco. E aí nós temos de outro lado uma empresa ali de saneamento, uma empresa de gás. Então falta um pouco de sinergia entre as empresas, elas não se conversam tão bem, diferentemente aqui nessa empresa que nós temos aqui, ela tem se mostrado bastante eficiente na alocação do capital e especialmente na sinergia que as empresas elas têm entre si. Algumas outras coisas aqui, eu vou começar aqui por baixo, que é da Raízen. Eles fizeram aqui algumas anotações de cada uma das empresas e da Raízen o mais importante foi o que eu anotei aqui em cima. Primeiro, eles trouxeram uma expansão na operação de produção de etanol de segunda geração. O que é muito interessante? Nós tivemos essa notícia hoje, no dia 28, de que nós vamos ter um aumento bastante robusto ali no preço da gasolina e o do etanol não vai ser tão alto assim, ficou ali na casa dos 2 ou 3 centavos a mais do etanol. O que vai beneficiar muito aqui a Raízen por parte ali da Shell, onde vão ser distribuídos esses combustíveis, é na parte do etanol, e especialmente do etanol de segunda geração. Além disso, eles colocaram que houve um potencial de elevar em cerca de 50% a capacidade de produção do etanol da Raízen sem aumento da área plantada. Ou seja, como que eles fazem isso? Eles têm ali a cana de açúcar e aí, sem aumentar essa área que eles já possuem, eles conseguem, com relação à eficiência operacional, aumentar em 50% a produção que eles têm. Então, essa notícia que saiu hoje do aumento da gasolina e o aumento do álcool, mas um aumento não tão grande do álcool, mas muito da gasolina, pode sim beneficiar amanhã muito as ações da Raízen. A cotação pode sim subir bastante por conta que o álcool ele vai ser muito mais procurado do que a gasolina por conta desse aumento que nós tivemos. Outros dados aqui. Temos nesse momento, além da plantada em operação aqui em Piracicaba, mais 3 em construção e outras 5 a serem construídas para atender a carteira de demanda contratada, que já totaliza 4 milhões de metros cúbicos em contratos de longo prazo para clientes em todo o mundo. Ou seja, nós temos aqui na Raízen, na parte de etanol, uma questão muito interessante que eles já têm contratados 4 milhões de metros cúbicos de gasolina, ou basicamente ali de álcool que vão ser enviados ali para essas empresas que já fizeram a compra. Então nós temos aqui uma receita contratada, uma receita que já vai vir para o bolso da empresa, que é muito interessante. Dentro da Rumo, eu vou me resumir a colocar aqui que eles têm um recorde operacional de 74,9 bilhões de toneladas por quilômetro útil e um EBITDA aqui na casa de 4,5 bilhões de reais. E claro, mais uma vez eu peço para que você assista o vídeo que eu já comentei sobre a RUM, porque eu destrinchei ali todo o seu relatório operacional e eu acho muito interessante você dar uma olhada. Além disso, nós temos aqui que a Compass ela entregou um EBITDA no topo do guidance, ou seja, eles previram ali no começo de 2022 mais ou menos uma margem mínima e máxima de lucro
que eles poderiam apresentar, e eles apresentaram no topo máximo ali de lucros, e isso é muito interessante. Além disso, eles trouxeram a conclusão da aquisição da Gaspetro, seguida da criação da Commit, que representou uma materialização do projeto de expansão geográfica da empresa, um importante marco para o grupo. Ou seja, aqui existia toda uma questão do que aconteceria com a Compass depois que ela saísse do mercado, ou pelo menos tivesse as suas ações reduzidas no mercado em circulação, e isso tem sido muito bem aproveitado aqui pela Cosan. Além disso, nós colocamos aqui dentro da Compass que eles têm obras no terminal GNL e TRSP que seguem em avanço para permitir o início das operações no segundo semestre de 2023. Então, aqui é interessante a gente notar que apenas no segundo semestre deste ano nós teremos o complemento da plataforma de gás. E só então, lá para o quarto trimestre de 2023, provavelmente no começo ali do ano de 2024, que nós vamos ter efetivamente o resultado material, o resultado financeiro dessas investidas aqui da empresa. Então é importante você saber que isso existe, mas que não vai trazer um resultado por curto prazo, e as dívidas em relação a essas obras aqui, elas já estão sim postas dentro da empresa e provavelmente já estão sim sendo pagas e consolidadas. Em relação ao Moove, eles seguem alinhados à tese de expansão internacional e da oferta de produtos, aqui eles não trazem muita coisa. Dentro da Cosan Investimentos, eles colocam o quê? Que eles ampliaram a participação nas empresas que eles tinham, especialmente naquelas que tinham a atividade na propriedade agrícola, como a Radar, e a Telos e a Janus, com 330 mil hectares. É muita coisa, e como eu coloquei lá no começo do vídeo, a Cosan ela teve um resultado muito interessante por conta da valorização e por conta da apreciação que as terras agrícolas tiveram. Por fim, eles acham aqui que é importante especificar, especialmente nessa parte inicial, porque foi sim um debate muito importante que nós tivemos ali nesse último trimestre de 2022, que, em continuidade à execução da estratégia da empresa, eles concluíram a aquisição da participação minoritária na Vale, ativo único e irreplicável. Ou seja, eles usaram as duas principais palavras aqui, seria o ativo único e irreplicável. Seria um único e irreplicável, o mais importante aqui para a Cosan, porque eles entendem que não existe outro ativo tão importante quanto a Vale para o Brasil e para o mundo. Então, estar posicionado nessa empresa faz muito sentido para dentro da gestão e para a estratégia da empresa. Aqui eles colocam algumas notas ESG, como eu falo, elas são extremamente importantes, mas para nós investidores, o que é mais interessante nesse momento é olhar um pouco aqui dos números da empresa. Eu fiz eu deixei um pouco grifado aqui o texto para que a gente pudesse ter uma noção, especialmente dessa operação aqui da Vale. Depois eu vou falar um pouco da questão dos lucros e da alavancagem da empresa, de alguns números específicos, mas é interessante nós lembrarmos disso aqui. Que no decorrer do quarto trimestre do ano passado, a Cosan concluiu a aquisição de 220 milhões de ações aqui em circulação da Vale, e isso gerou aproximadamente um investimento de 16 bilhões de reais. Aqui no final do ano, a participação da Cosan na Vale representava quase 5% do capital votante, e eles querem chegar a aproximadamente 6,5%, que se eu não me engano foi o valor que eles tinham dito lá atrás quando eles anunciaram essa proposta de aquisição. Claro, como eu comentei, é um ativo único e irreplicável, isso é o que a gestão ela coloca, isso é o que a gestão imagina. Então eu particularmente daria um voto de credibilidade aqui para a administração da Cosan, afinal de contas eles têm demonstrado de uma forma bastante assertiva que eles sabem alocar o capital de uma forma bastante eficiente e com sinergia. Olhando aqui para os lucros líquidos da Cosan, o que ele coloca aqui como pro forma? Basicamente seria o lucro antes ali, ou pelo menos excluindo os efeitos da Vale. Então é interessante a gente notar aqui que no consolidado nós tivemos um lucro de 806 milhões de reais. Claro, olhando para o quarto trimestre do ano passado, nós tivemos uma redução aqui de quase 37%. Agora, se olharmos para o terceiro trimestre de 2022, ou seja, 3 meses antes desse resultado, nós tínhamos um prejuízo aqui na casa de 14 milhões de reais. E mais uma vez, aquilo que eu tinha comentado no começo do vídeo, ano contra ano, nós tivemos uma variação negativa de 81% em relação ao lucro líquido de ano contra ano, saindo de 1,1 bilhão para 6,3 bilhões. Claro, é uma diferença muito grande, mas que se justifica pelo investimento que eles fizeram. Por fim, eles colocam aqui, nessa parte de lucro líquido, que a Cosan ficou em 806 milhões, com uma redução de 37% no período, quando comparado lá com 2021. Claro, isso aqui que eu comentei com vocês.
reflexo principalmente da queda do resultado da Raizen e que acabou sendo compensado com resultados mais fortes ali da Compass e da Rumo. Claro, além do efeito da reavaliação das terras da Radar na Cosan Investimentos. E é interessante a gente notar ainda, na parte aqui dos investimentos, que eu acho que também faz parte do que você como investidor da Cosan deve ter em mente, é que o dinheiro que está lá dentro, ele não fica parado. Não é um dinheiro que eles ficam procurando oportunidades, não. Eles investem nas empresas que eles fazem parte. Então, hoje nós temos um investimento aqui na Cosan, na parte aqui da Raizen, da Rumo e da Comgás e nas outras aqui operações que eles têm, especialmente ali na Move, na Cosan Investimentos e na Cosan Corporativo. Nós temos um investimento total aqui apenas no quarto trimestre de 2022 na casa dos 2 bilhões 829 milhões, comparando com o ano contra ano, nós tivemos um aumento de 21% nos investimentos nas empresas que eles já possuem, e isso é muito interessante. Olhando aqui especialmente para o que eles colocam aqui, os investimentos consolidados da Cosan em base pro forma realizada tal, ficaram em 2,8 milhões, impactados majoritariamente pelo acréscimo aqui na Raizen de 42%, na questão do ciclo de expansão do portfólio de renováveis, com o avanço da construção das plantas ESG e biogás, além da melhoria produtiva. Claro, você investe dentro das empresas que você tem para você conseguir um resultado mais satisfatório ali dentro e para que você consiga obter ou extrair maiores lucros no futuro. Claro, faz parte dentro de uma estratégia ali que os gestores têm ciência. Além de operações terminais, expansão da rede e renovação dos contratos de marketing e serviços. Isso aqui, claro, é muito interessante para que a gente note e, especialmente dentro de todas essas dívidas, é interessante a gente saber que o saldo de dívida bruta está aqui na casa dos seus 70 bilhões de reais. É muita coisa, é dinheiro a perder de vista, mas, claro, a Cosan sabe exatamente o que está fazendo, ela tem uma noção de alavancagem, ela sabe que no médio e longo prazo, esse investimento aqui que ela está fazendo vai ser extremamente bom para todos os seus acionistas. Por fim, dentro dessa parte de dívida, a gente coloca aqui que a dívida bruta consolidada pro forma ficou em 70 bilhões, explicado principalmente pela emissão de empréstimos da modalidade 4131, que é aquilo que eu comentei com vocês a respeito da Vale, a respeito daquela operação toda que existe dentro da Vale. Como eu havia dito para vocês, a Cosan ela é uma holding que ela tem debaixo ali desse guarda-chuva dela, debaixo ali dos braços dela, diversas empresas. E essas empresas elas pagam para os seus acionistas, elas pagam ali para os seus sócios determinados dividendos, determinados juros sobre capital próprio. E aqui a gente pode ter uma noção de cada empresa, o que cada uma delas pagou. Lembrando, como eu falei, que a Compass é uma das melhores empresas porque ela tem uma margem líquida extremamente alta por conta do seu operacional e ela pagou aqui 1 bilhão 386 milhões de reais. E aí, no total aqui, claro, considerando as outras empresas, nós tivemos um total de juros e dividendos na casa de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Por fim, dentro dessa parte também aqui de juros sobre capital e dividendos, para os acionistas da Cosan, neste quarto trimestre de 2022, nós não tivemos anúncio de dividendos, nenhum rendimento para nós. Mas nós tivemos, claro, se você considerar dessa maneira, que nós tivemos um investimento muito forte na Vale nas operações que a Cosan já tinha, e isso traz valor ao longo do prazo para os seus acionistas. Bem, e é isso, eu espero que você tenha gostado aqui de um pouco do resumo dos resultados da Cosan. Não é uma empresa tão simples assim de se analisar, porque ela desdobra suas operações em diversas outras. Afinal de contas, nós temos não só a operação da Vale junto com o Itaú, junto com o Bradesco, junto com o JP Morgan, que é um banco estrangeiro. Nós temos também a Cosan 9 e a Cosan 10, que são formas de ações preferenciais que estão dentro ali de um investimento. Nós temos os braços de Cosan Investimento, Cosan Participações. Então, é uma empresa bastante complexa na sua estrutura, mas dentro de uma linha de operação, naquilo que a gente consegue enxergar, ela é simples. Ela é uma empresa que investe em outras empresas cujos resultados são bastante interessantes e têm se demonstrado muito eficientes ao longo do tempo. E assim, espero que você tenha gostado de tudo isso que eu comentei. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante para mim e eu espero que também seja importante para você, para que com essas informações você tome uma ótima decisão de investir, de permanecer na empresa ou desinvestir, porque afinal de contas a minha vocação, eu imagino que seja trazer uma informação de uma forma clara para que você consiga tomar uma decisão sábia e alcançar a liberdade financeira. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!